Que história é essa que Don Mancini está querendo transformar Chuck em um ícone LGBT? O surgimento disso veio muito por conta do beijo entre a alma do boneco com Devon. Agora a série do brinquedo assassino está sendo acusada de lacração. Olá, eu sou o Chemos e hoje responderei se tem ou não lacração, militância ou agenda woke na série e nos filmes. Basicamente, acusar a existência de lacração em algo é acusar que uma obra propaga ideias políticas, especialmente de esquerda. Isso se aplica a jogos, desenhos e outras coisas. Sim, muitas obras fazem isso hoje em dia. Não tem como negar. Eu não pensava em você há anos, sua fascista. No entanto, para quem não assistiu a série do Chuck, ela foi criada para contar a história do brinquedo assassino. O diretor da franquia, Don Mancini, é assumidamente gay e, lógico, apoiador do movimento LGBT. Ele já disse em uma entrevista que um dos seus maiores sonhos sempre foi inserir representatividade no universo do horror. Ele já faz isso há muito tempo, contudo, a franquia sempre foi uma obra de horror. O seu sucesso aconteceu por causa do Chuck, não foi por causa da representatividade, dos personagens LGBT e muito menos por causa dos personagens héteros da série. Mas quando a Lacrolândia descobriu que a série teria um protagonista gay, surgiram diversas matérias afirmando que a franquia sempre foi uma obra LGBT. A matéria mais engraçada que eu li foi essa aqui: Chuck mata pra defender amigo gay. A série foi lançada lá em 2021. Quando eu li essas matérias pela primeira vez, eu achava que era tudo sensacionalismo, mas conforme a série foi avançando, percebi que o Don Mancini trouxe um Chuck meio diferente pra série. Eu tenho um filho gay. Uma das maiores críticas sobre representatividade é que muitos alegam que esses personagens são inseridos forçadamente, descaracterizando elementos estabelecidos na obra original, como etnia, sexualidade, até o visual dos personagens. Esse elemento não se encaixa no casal gay da série, pois apesar da série continuar os acontecimentos dos filmes, os personagens foram criados do zero. Inclusive, em vários momentos, os novos personagens precisam da ajuda dos heróis do passado. Felizmente, não tem esse novo clichê maldito de Hollywood do herói da história ficar depressivo. O Andy volta foda pra caramba como um caçador de Chucks. Brinca com isso. Andy! Portanto, o argumento é válido quando falamos do Chuck. Todos que assistiram aos filmes sabem muito bem que Chuck é muito preconceituoso. Sua marca registrada era maldade e humor ácido, mas na série você vai ver ele dando umas militadas sem sentido. No primeiro episódio, vemos como é a vida do Jake. Ele tem uma relação difícil com o pai porque seu pai não aceita ter um filho gay. O que me incomodou nessa situação é que a primeira pessoa que aceita o Jake é o próprio Chuck. E isso não faz sentido nenhum. Lexi, que começa a história como vilã, depois vira uma heroína, termina sua apresentação e pergunta pro Jake: e aí, Jake, o que você achou da apresentação do Devon? O Devon era o garoto que o Jake gostava. Aí, todos os pais da classe começam a olhar pro Jake e ele fica totalmente constrangido. Homofobia pura nesse momento. Quem ajuda o garoto? Quem salva a pele dele? O Chuck. O assassino finge ser um boneco de ventríloco. E a cena é genial porque o Chuck começa a zoar toda a plateia e eles acham que é o Jake que tá fazendo aquela voz. Em certo momento, o Chuck fala assim pro Jake: olha, Jake, eu sou seu amigo até o fim. Nada além disso, é só amizade. Aí a câmera foca no Devon e vemos que o garoto tá desconfortável, só que o Chuck responde que não tem nada de errado nisso. É claro que homofobia é errado. Porém, quem tá sendo antipreconceituoso é um personagem preconceituoso. Olha só como um simples episódio de uma série pode te manipular. O diretor pegou um psicopata doente, que uma vez até esfaqueou uma grávida, e ele usa a mesma figura pra mandar uma mensagem anti-preconceito. Bom, eu disse amigo, Jake. Nada além disso, hein? Não que tem alguma coisa errada, né, pessoal? Já no episódio 2, Chuck diz que tem um filho gay de gênero fluido. Já já falo sobre isso. E também diz que não é um monstro. Eu tenho um filho gay. Você tem um filho? Tenho, de gênero fluido.
A cena pode parecer inofensiva, mas ela é totalmente sem nexo. Então quer dizer que ele pode matar um monte de gente, mas só pelo fato de não ser homofóbico, Chuck não é um monstro, isso vai contra o que já foi estabelecido nos filmes. Nitidamente o boneco foi usado para fazer militância. Normalmente quem dá umas lacradas em uma obra são os personagens que fazem parte de uma minoria. Eu sei que é uma desgraça, você tá ali assistindo de boa algum filme, alguma série, aí do nada o personagem dá uma lacrada. Por aqui as pessoas só se importam com esses brancos privilegiados cuzões. Mas se fosse o Jake e o Devon fazendo militância na série, ao invés do Chuck, que não tem nada a ver com esses movimentos, seria uma lacração honesta e coerente. Muitos vão argumentar que Chuck só estava sendo legal porque ele precisava fazer uma criança cometer assassinato. Assim ele poderia realizar um super feitiço. Realmente, Chuck tinha segundas intenções. Entretanto, foi uma lacrada de graça. Nitidamente, fica bem claro que o diretor quis trazer um Chuck meio desconstruído pra série. Isso acabou sendo um tiro no pé. Como eu disse lá atrás, a série é continuação dos filmes. E conforme, você vai vendo as ações do boneco, você vê que é algo incoerente. No decorrer da temporada, o Chuck vai matando alguns personagens que foram preconceituosos com o Jake, como o pai do garoto e o moleque que fazia bullying com ele. Felizmente, a temporada se manteve focada no terror, fazendo muito sucesso. Entretanto, na segunda temporada, houve um aumento considerável de lacração. Entendo a importância da representatividade, mas não gosto quando as pautas recebem mais foco do que a própria história. Logo no primeiro episódio, Chuck começa a mandar trotes pro Jake. Jake acha que quem está fazendo isso é um colega homofóbico da escola. O garoto manda a pessoa parar de ser homofóbica, aí o Chuck responde, dizendo a seguinte frase: "Eu não discrimino ninguém pela sua orientação sexual." Querido, eu não sou o Ellis. E eu não sou homofóbico. Eu não discrimino ninguém pela preferência sexual. Nesse momento eu quase me joguei da janela. Qual a necessidade disso, mano? Passei minha infância vendo esse boneco matar todo mundo pra do nada ele dar uma de desconstruído. O mês passado foi o mês do orgulho LGBT. Aí o diretor fez 2 postagens no Instagram. Na primeira, vemos os personagens junto às cores da bandeira. Até aí tudo bem, pois temos vários personagens LGBT na série. Só que na segunda tem uma arte do Chuck no meio da parada LGBT. Além disso, Mancini deu uma entrevista recentemente onde ele diz que considera Chuck um aliado do movimento. Tá de sacanagem com a minha cara. Como que um vilão que já matou vários homossexuais é aliado de um movimento que é anti-preconceito? Eu não tenho nada contra os homossexuais. Eu sou contra quererem transformar o Chuck em algo que ele nunca foi. O personagem sempre foi a maldade em pessoa. Ele nunca se importou com nada e com ninguém. Eu sempre tive uma quedinha por famílias. Um dos argumentos que a militância usa para defender o apoio do Chuck ao movimento é o fato do diretor ser gay. Não tem nenhum problema nisso. No entanto, a franquia nunca foi sobre a orientação sexual dele, mas sim uma franquia slasher. Ela sempre foi vendida como uma franquia de terror. E quando ele tentou sair dessa abordagem, deu super errado. Voltando para a série, os protagonistas foram enviados até uma escola católica, onde as críticas que o diretor faz não são mais novidades em Hollywood. Os líderes religiosos são retratados como totalitários, fanáticos e perseguidores. E o único líder bom do local é a freira negra. Não foi confirmado na série, só que fica no ar que antes da irmã Catarine ser freira, ela era lésbica. Porque quando ela descobre o romance entre o Jake e o Devon, ela fica calada. Aí o padre briga com ela e a Catarine fica em defesa do casal. Essa freira aqui, ela é bem progressista. Você sabia do Jake e do Devon? Como assim? Você sabe do que eu estou falando. Eu sei. Sempre teve muita blasfêmia nos filmes de terror. Se você assistir qualquer filme paranormal, normalmente as forças do mal são retratadas com mais força. Só que o Don Mancini aqui na série foca mais em crítica à igreja. Claramente, ele quis tocar no assunto da aceitação dos homossexuais na sociedade. Além disso, tem uma piada sobre Jesus ser gay e Devon rasga os versículos da Bíblia que dizem que a homossexualidade é uma abominação. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. É uma abominação. Pra
quem tinha dúvida, sim, a série tem lacração, faz suas críticas e muitas vezes foge do horror pra fazer militância. Entretanto, na maioria das vezes ela fica focada no terror, o correto a se fazer. Agora falarei dos filhos de Chuck. Glenn e Glenda são não binários e na sua primeira aparição, eles falam abertamente sobre linguagem neutra. Você parece um menino, ele uma menina. Eu e Glenn somos pessoas não binárias, essa é a intenção. Nós usamos pronomes neutros. Além disso, os irmãos namoram a mesma pessoa, um tal de Paul, que não aparece na série. Ainda bem. De longe, esse episódio 4 é o mais lacrador da série. Estava rolando uma festa surpresa e a Tiffany acaba contratando um mordomo chamado Jeeves, o estereótipo do macho escroto. Ele acaba sendo preconceituoso com a galera desconstruída da festa. Contudo, Jeeves acaba sendo morto. Só que Tiffany finge que tudo é uma brincadeira de detetive. Os personagens fazem uma roda de conversa e vão dizendo os motivos que cada um teria para matá-lo. A loira foi assediada, o Joey ficou pistola porque Jeeves disse que todo italiano em Hollywood é mafioso, porém, a maior motivação na visão deles foi Jeeves ter errado os pronomes de Glenn e Glenda. Quem cometeria homicídio por causa de pronomes? Cada um de vocês que está aqui. Inclusive, foi a Glenda que o matou. Ou seja, o cara foi morto porque ele errou um pronome. É sempre mais assustador quando não tem motivo. Demonstra um pouco de respeito pelos meus sobrinhos. Seus sobrinhos. É um termo de gênero neutro aceitável para sobrinhas e sobrinha, e é bom o senhor já ir se acostumando. Em certos momentos na franquia, ele tenta colocar um pouco de representatividade, mas não funciona, né? E sim, a franquia tem uma grande parcela de fãs LGBT, mas a franquia sempre foi vendida como uma obra de horror. A ideia de gênero fluido apareceu na franquia em 2004, quando foi lançado O Filho de Chuck. A história se resume ao Glenn, que nasceu sem um sexo definido, descobrindo se é um menino ou uma menina. Pode parecer meme, mas não é. Muitos atribuíram o fracasso desse filme à homofobia. Don Mancini disse que a galera de Hollywood achou o roteiro gay demais. Sobre críticas à representatividade, atualmente você não pode criticar essas obras porque senão te taxam como preconceituoso. Não passa pela cabeça dessa galera que alguém não gostou do filme porque o roteiro foi mal escrito, porque os efeitos visuais não foram bem feitos ou porque teve péssimas atuações. E tem o outro lado da moeda também. Se você gosta de um filme que não tem representatividade, você vira o fã número 1 do Hitler. Esconder a má qualidade de uma produção alegando preconceito é patético. Não tem como você defender essa bagaça. Tem uma cena do Chuck se masturbando. Voltando à questão do Chuck, os lacradores também usam o argumento de Chuck ter filhos não binários para justificar o apoio dele ao movimento LGBT. Darei uma má notícia pra essa galera: o filho de Chuck termina com Chuck tentando matar o seu filho gay. O final do Glenn e da Glenda na série é bastante triste. Glenn é baleado e os médicos afirmam que ele morrerá. A única opção é transferir sua alma para um boneco, mas Glenda decide unir a sua alma com a de seu irmão, resultando no primeiro boneco voodoo não binário da história do horror. Eles não são mais Glenn e Glenda, agora eles se chamam Gigi. Olha ao seu redor, Tiff. Isso é loucura! E olha que a minha tolerância pra loucura é alta! Quando uma obra foge demais das origens, dificilmente dá certo. Os 3 primeiros filmes trazem um Chuck mais sombrio, ao contrário dos 2 filmes seguintes, que é puro humor ácido. O fracasso do filho do Chuck foi porque Don Mancini deixou o horror de lado para focar nas pautas identitárias. E tudo isso ainda em 2004. Isso foi quase o fim da franquia. Aí o que o diretor fez? Voltou às origens nos 2 filmes seguintes. O Brinquedo Assassino voltou para sua temática mais sombria. A partir disso, Don Mancini tenta equilibrar horror e representatividade. Como amante de filmes de terror, eu sempre quero foco no horror. Porque sempre tá comigo. Porque você é uma pessoa de quem ninguém jamais suspeitaria. Agora vamos falar desse maldito beijo. A terceira temporada de Chuck fez eu sentir saudade da Gigi. Charles foi levado até a Casa Branca em pleno ano de eleição nos Estados Unidos. Aqui Chuck morre e sua alma é levada até o mundo espiritual. Os protagonistas precisam entrar de contato com ele para descobrir a localização de Caroline, a irmã de Lexi.
acontece? Jake recebeu uma injeção que o deixará morto por 5 minutos. Porém, Chuck consegue tomar o controle do corpo do garoto. Enquanto isso, a galera que estava no mundo real tenta reanimá-lo. Devon começa a fazer uma respiração boca a boca. Inicialmente, vemos que isso é realmente uma respiração boca a boca. Mas durante o avanço da cena, surge um take do nada de Devon beijando o Chuck. Cara, preciso mesmo sair deste corpo. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei maluco. Literalmente, o Don Mancini tirou o contexto da cena, enfiou o beijo no lugar, só pra dar uma lacrada. O maior objetivo do Chuck sempre foi transferir sua alma para um corpo humano. No culto de Chuck, ele transfere a sua alma para um corpo de uma mulher. E no final do filme, ele acaba beijando a Tiffany. Mas pelo menos essa cena ela tem contexto, porque aqui é um casal se reencontrando, né? Só que ele colocar um take de um beijo no meio de uma respiração boca a boca é muito forçado. No Twitter teve vários militantes defendendo essa cena. Ah não, gente, é só uma respiração boca a boca. Vocês vê lacração em tudo. Como se a gente fosse besta de acreditar que isso aqui não é um beijo. De verdade, eu sou completamente contra o Chuck virar um ícone LGBT porque ele é um ícone do terror. Filme de terror. E suas atitudes são incoerentes com qualquer tipo de representatividade. Por isso eu selecionei algumas cenas onde o Chuck é preconceituoso nos filmes, para que você possa tirar suas próprias conclusões. You stupid bitch, you filthy slut! You goddamn women drivers! My real name is Charles Lee Ray. Yeah. Just think, Chucky's gonna be a bro. Oh, that's so romantic. I give him 6 months. 3 if she gains weight. Glenn? Guess again, Daddy. Na minha visão, o Don Mancini ter colocado o Chuck pra dar essas militadas na série não é só por lacração, é que pega muito mal pra ele, já que ele é um homem gay, apoiador do movimento LGBT, ter construído a sua fama em Hollywood em cima de um vilão preconceituoso. Por isso que ele tá tentando mudar a imagem do Chuck, pra ele ser esse apoiador do movimento. Essa situação é muito uma espada de dois gumes, porque ou ele escolhe a galera do terror, que fez a fama do brinquedo assassino, que deu muito dinheiro pra ele, ou ele fica do lado da galera da agenda woke, que são as pessoas que brigam pelas mesmas coisas que ele. Levando em consideração o que aconteceu na série, ele provavelmente vai ficar com a segunda opção e vai ser o fim do brinquedo assassino. É uma pena porque eu gosto pra cacete dos filmes e eu também curto a série, apesar dela ter militância, umas lacradinhas, eu gosto da série do Chuck. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado mesmo pela sua atenção e tchau, até a próxima!